Oi, oi, turminha! Já estão todos aí? A gente já pode começar a aula? Podemos? Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção das atividades da aula anterior, tá bom? Então, livro, caderno, lápis e borracha, ok? E vamos lá para a página 63. Vamos começar então? Mas vamos combinar. Quem quiser responder, levanta a mão e espera a sua vez, um de cada vez, tá bom? Na letra A, quais são as ruas que cruzam com a Avenida Euclides? O que vocês responderam aí? Quero ouvir? Isto mesmo, Rua Pitágoras e Rua Arquimedes. Muito bem. Colocam certinho ali do lado. Tenho certeza que vocês acertaram. Na letra B, as avenidas Descartes e Euclides se cruzam? Vocês olharam ali no mapa, elas se cruzam? Não se cruzam, isso mesmo, mais um certinho ali, né? Elas seguem lado a lado e não se cortam. Elas não se atravessam, certo? Como que chamam essas ruas? Ruas paralelas, isso mesmo, muito bom. Na letra C, qual é a rua que cruza com a Rua Arquimedes? Qual é? Rua Gauss, muito bem, certinho, parabéns! Tem alguma outra rua que cruza com a Rua Arquimedes? Se vocês acharem ali outra rua, pode colocar, ok? Letra D, o giro que a Ana deu. Vocês usaram o medidor de ângulos ali? E aí, marcaram um ângulo reto ou ângulo não reto? Isto mesmo, ângulo reto. Pode colocar um certinho ali do lado, beleza? E na letra E, usaram também o medidor de ângulos? E chegaram aqui resposta. Ângulo não reto, isso mesmo, parabéns! E coloca um certinho aí também, tá bom? Vocês viram ali no mapa que nós temos ruas que não se cruzam, que são as ruas paralelas, e nós temos ruas que se cruzam, certo? Elas podem ser ou concorrentes ou perpendiculares. Como que a gente vai saber a diferença das duas? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu coloquei a Rua Arquimedes e a Rua Euclides. Essas duas ruas, elas se cruzam nesse ponto aqui, certo? Como que a gente sabe se elas são concorrentes ou perpendiculares? Elas só serão perpendiculares se elas formarem ângulos retos. Então, usando o medidor de ângulos, a gente coloca aqui, formou ângulo reto? Formou, não formou? Aqui, formou ângulo reto? Também formou. E nesses dois lados aqui, também forma ângulo reto. Então, essas ruas aqui, a Euclides e a Arquimedes, elas são ruas que se cruzam formando ângulos retos. Logo, elas são ruas perpendiculares, tá bom? E aí, vamos corrigir esta agora? Vocês estão ali, vocês são o motorista do carro, vocês estão parados ali na rua principal e vocês querem ir ao hospital. Lembrando que a rua principal ali, a avenida principal, ela é mão dupla, ela vai e vem. Vocês podem escolher virar à direita ou à esquerda, certo? Para ir ao hospital, vocês viraram à esquerda ou à direita? O que vocês responderam? À direita, não é? O hospital fica à direita, então vira à direita, correto? Muito, colocam certinho aí, ok? E na letra B, vocês querem estacionar lá na frente da universidade. Ela é uma rua paralela à avenida principal e essa rua também é mão dupla, ela vai e vem. E aí, vocês chegaram ali e viraram à esquerda ou à direita? À esquerda, isto aí, mais um certinho ali para vocês. Na letra C, no percurso, vocês conseguiram resolver? Seguindo aqueles pontos ali? Eu fiz o meu percurso também. Eu coloquei ali, ó, que eu virei à direita na avenida principal, aí eu virei a primeira à direita na rua Ceará, e depois a primeira à esquerda na avenida Campos Elíseos, e cheguei ao estacionamento do hospital. Vocês conseguiram fazer outro trajeto? Se vocês conseguiram fazer outro trajeto, podem escrever ali, certo?
Agora nós vamos entrar num outro tema da geometria que chama simetria. Eu vou mostrar para vocês como é, tá bom? Vocês vão pegar uma folha sulfite ou outra folha que vocês tenham aí, certo? Vocês pegam e dobram ao meio, ok? Na parte que vocês dobraram, vocês vão desenhar o coração, a metade de um coração. Ó, é nessa parte aqui dobrada, ó, certo? Essa parte aqui não, ok? Comecem a desenhar daqui, certo? Depois de desenhado, vocês vão recortar com as duas folhas juntas. Desta forma assim, ó, as duas juntas, certo? Ok? Vai ficar assim, certo? Abrindo o coração, eu fiz uma reta. Usei a régua e fiz uma reta, estão vendo? Essa reta aqui, essa reta que eu tracei aqui, essa linha, ela dividiu o coração em duas partes iguais? Dividiu, não foi? Isso é simetria, certo? Quando a gente dobra a figura nessa linha aqui, elas ficaram sobrepostas? Ficou uma por cima da outra? Ficou também, certo? Então, esse aqui é o princípio da simetria, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que nos mostram simetria na natureza. Vocês têm ali uma borboleta, que eu fiz a reta ali ao meio, vocês viram? Isto, os dois lados da borboleta, eles são iguais. É uma figura simétrica, tem simetria. A joaninha ali embaixo da mesma forma, um lado é igual ao outro. E ao lado vocês têm uma paisagem onde a imagem da paisagem está refletida na água, exatamente igual, certo? São exemplos de simetria na natureza. Aqui nós temos o exemplo de algumas letras e números com simetria. Eles só têm simetria se eles forem feitos desta forma, certo? Ali nós temos o número 8 e o número 0 e as letras A, B, C e E. Se forem feitos desta forma, eles são simétricos. Vocês estão vendo que tem ali a reta bem ao meio e uma parte, né, um lado da figura, da letra, do número, é exatamente igual ao outro. E isso nos remete à ideia de simetria, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de simetria em construções. Vocês têm na primeira imagem ali dois prédios que são iguais, certo? Ao lado vocês têm dois sobrados. Normalmente casas de condomínio e sobrados eles são iguais, são construções simétricas. E embaixo o Palácio Taj Mahal, que é uma construção simétrica também, ok? Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês as atividades e vocês vão fazer de tarefa para a próxima aula, beleza? Atividade número 1, vocês vão usar uma régua, certo? Não pode fazer sem régua. Vocês vão traçar ali o eixo de simetria, que é aquela reta que apareceu nos desenhos lá que eu mostrei para vocês, certo? Que eu fiz lá no coração, ok? Vocês vão traçar ali em cada imagem daquelas, usando a régua, certo? Essa atividade 2, vocês vão completar a outra parte do desenho de forma que o desenho fique simétrico. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer, certo? Ó, eu fiz aqui uma malha quadriculada, igual tem no desenho, e fiz o eixo de simetria, certo? Nesse lado aqui eu tenho a imagem, e eu vou fazer a imagem, a mesma imagem desse lado, eu vou fazer nesse lado aqui, certo? Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer contando os quadrinhos, certo? Então, aqui começa, ó, 1, 2 e pinta o terceiro. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2 e pinto o terceiro, certo? Eu vou partir sempre do eixo de simetria pra cá, ok? Entenderam?
Seria interessante, antes de vocês pintarem, vocês marcarem um X no quadrinho, para vocês saberem que aquele quadrinho vocês irão pintar. Aí, depois que marcar o X em todos os quadrinhos, vocês verifiquem se vai ficar igual à imagem do outro lado do eixo, certo? Lembrando que essa figura aqui, ela tem que ter simetria na forma e na cor. Então, além de vocês fazerem da mesma forma, o mesmo desenho, vocês têm que pintar da mesma cor, tá bom? Essa atividade número 3, vocês vão ler aquelas dicas que tem ali para completar a tabela embaixo. O nome das meninas já está ali, é só copiar um nome em cada quadrinho, certo? Aí vocês vão ler os pontos para completar a cor da casa que cada uma desenhou. A primeira dica diz assim: Lindiana desenhou a figura de uma casa simétrica. Ali nós temos 2 casas simétricas e 2 que não são simétricas. Então, vocês já eliminam 2, certo? Vai ficar só as que são simétricas. E a dica segue: com mais janelas que a casa desenhada por Camille. Opa, ali, se são 2 casas simétricas, uma tem mais janela que a outra, então essa será a casa da Lindiana, não é verdade? E a outra será a casa de Camille, certo? Continuando lendo as dicas ali, vocês vão completando a cor da casa das outras meninas, tá ok? E agora o nosso registro? Vamos lá, pegando o caderno, começando com o nosso cabeçalho, sempre cuidando da letra maiúscula, acentuação e pontuação, certo? Bastante capricho, tá bom? O que vocês vão registrar hoje? O que é simetria? Simetria é quando 2 partes de um elemento dividido ao meio são iguais. Igual aquele coração que a gente fez, igual aquelas imagens que eu mostrei para vocês nos exemplos, igual as atividades do livro, certo? E vão registrar também o que é o eixo de simetria. Eixo de simetria é quando uma linha real ou imaginária atravessa o centro da figura, certo? Também mostrei para vocês o eixo de simetria durante a aula, certo? Aí vocês vão fazer aquele desenho daquela borboleta bem bonita e vão marcar o eixo da simetria, ok? Aí vocês vão fazer de tarefas atividades das páginas 66, 67 e 68. E lá no final do livro, recordando rotas, da 253 e 254, que é a finalização do nosso capítulo sobre geometria, tá bom? Bom, pessoal, essas atividades de registro de viagem dessas páginas agora e recordando rotas lá do final do livro já são atividades que englobam todo o capítulo de geometria que a gente estudou, tá bom? A linha número 1 se refere ao conteúdo de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vocês podem voltar lá, rever o que a gente estudou, assistir a aula de novo para resolver essa atividade. Leiam com bastante atenção para fazer certinho, certo? A número 2 se refere aos ângulos dos polígonos. Ali vocês precisam pintar de azul e de vermelho. Se vocês ficarem com dúvida na pintura, vocês escrevam o nome da cor. E aí na próxima aula que a gente fizer a correção, vocês façam a pintura, tá bom? A atividade 3 da página 69 se refere ao conteúdo que a gente acabou de estudar, simetria. Vocês vão completar aquelas figuras ali do outro lado do eixo de simetria, de forma que elas fiquem simétricas, certo? Lembrem daquela dica que eu dei para vocês de ir contando os quadrinhos e marcando um X. Aí confere se ficou igual e daí pinta, ok? O caça-palavra se refere a ângulos, retas e simetria. Vocês podem retornar lá no conteúdo, lá nos registros do caderno, nas aulas, para achar as palavras ali dos conceitos, tá bom? Essa atividade da página 253 da Recordando Rotas, vocês vão usar uma régua
para traçar nessa malha pontilhada retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, certo? Então, vocês vão marcar um pontinho com a régua e vão traçar até outro pontinho, ok? Sempre duas retas paralelas, duas concorrentes e duas perpendiculares, indicando os ângulos, tá bom? Esta atividade da página 254 é sobre ângulos. Vocês podem também retomar lá o conteúdo, certo? Vocês vão pintar ali ângulos retos e ângulos não retos. Usem o medidor para saber qual que é reto e qual que não é reto, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, façam como eu falei na outra atividade. Escreve o nome da cor e na próxima aula da correção, vocês conferem se está certo e façam a pintura, certo? Vou pedir para vocês prepararem para a próxima aula um material de contagem. Pode ser lápis de cor, pode ser quem tiver material dourado, pode ser um pouquinho de feijão, um pouquinho de pipoca, certo? E até a próxima aula, pessoal!